bem-vindos a mais uma Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar. Eu sou Michele Munaretti e se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, te convido a conhecer as orações dos Salmos no site www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram. Também vou te indicar a ouvir no Spotify. Vamos continuar a nossa escola bíblica estudando os evangelhos. Nós estamos no Evangelho de Mateus e hoje nós vamos falar sobre o Rei Manifesto, a identificação do Rei, o anúncio do Rei, o Rei rejeitado, as parábolas do livro de Mateus. No primeiro capítulo de Mateus, 3 nomes distinguem o Filho de Deus: Cristo, no versículo 17, Jesus, no versículo 21, e Emanuel, no versículo 23. Sob estes nomes, Mateus anuncia a chegada de Deus em forma humana. Ainda que o nome de Jesus Cristo apareça no primeiro versículo, é só no versículo 17 que Mateus usa o nome de Cristo significando Messias ou ungido. É esta a primeira vez que o nome de Cristo é registrado assim. De acordo com o versículo 21, o nome Jesus significa Salvador. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O terceiro nome, Emanuel, é traduzido Deus conosco. Mateus apresenta, pois, o Filho de Deus sobre os seguintes nomes: Messias, ungido, Salvador e Deus conosco, indicando a chegada do Rei dos Reis. O último versículo do capítulo 1 e o primeiro do capítulo 2 narram o nascimento de Jesus. Em Mateus, no capítulo 2, versículo 2 diz que ele é o Rei dos judeus. Onde está aquele que é nascido Rei dos judeus? Mas, infelizmente, foram poucos o que o aceitaram como o Messias, o esperado, o ungido Rei. Vamos agora falar sobre o anúncio do Rei. Mateus, como os outros evangelhos, pouco fala dos primeiros 30 anos de Jesus. No terceiro capítulo surge João Batista, o precursor de Cristo, anunciando e preparando o caminho do Filho de Deus. A ele coube o privilégio de batizar Jesus. No capítulo 1, no versículo 18 a 25, narra o nascimento de Jesus. A semente que estava no ventre de Maria fora gerada pelo Espírito Santo de Deus. Está escrito assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Jesus foi o homem-Deus. Como homem, ele podia identificar-se com os problemas, dificuldades e tentações humanas. Como Deus, ele podia libertar o homem e salvá-lo dos seus pecados. O aparecimento de João Batista deu-se como um repentino som da voz de Deus, pois há muitos séculos não surgia um profeta. João Batista foi citado pelo profeta Isaías. Está escrito assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então surge João Batista, cheio de poder, mas com muita simplicidade, comendo gafanhotos e mel silvestre, vestido de pelos de camelo, e proclamando ao povo que o rei estava chegando. O capítulo 4 é registrado o primeiro acontecimento na vida de Jesus. Depois do batismo, sua tentação no deserto. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo e submetido à prova. Era necessário demonstrar a sua dependência do Espírito Santo. Jesus recusou-se a negociar em acordar com o diabo. Respondeu à sua tentação citando o livro de Deuteronômio. Esse livro é chamado por alguns de livro da obediência. Cristo foi obediente ao Pai e assim destruiu os objetivos de Satanás. Depois da tentação, o Senhor Jesus mostrou estar preparado para cumprir os desígnios de Deus, dando exemplo com sua própria vida para socorrer e livrar os judeus e os gentios na qualidade de rei Messias. Vai morar então em Cafarnaum, dando início ao seu ministério público. Vamos falar agora sobre o rei rejeitado.
Nos capítulos 8 e 9 de Mateus, Jesus mostra ao povo o seu poder. Ele cura o leproso, o criado do centurião, a sogra de Pedro, cura 2 demoniados gadarenos e acalma a tempestade. No capítulo 9, ele cura um paralítico de Cafarnaum, a mulher que estava enferma há 12 anos, cura 2 cegos, um mudo endemoniado e ressuscita a filha de Jairo. Demonstra sua autoridade sobre a natureza, sobre os demônios e perdoa pecados. Mas, como se é de esperar, os religiosos do seu tempo não o aceitaram como Messias. Rejeitaram-no e começaram a planejar um meio de matá-lo, quando se sentiram confrontados e ameaçados com as suas mensagens. Os mesmos religiosos fizeram, o mesmo os religiosos fizeram com João, o precursor de Jesus, que por ter condenado o pecado de Herodes, o tetrarca, João foi decapitado. No versículo 20 do capítulo 11, Jesus passa a pronunciar julgamento contra certas cidades. Eram cidades que tinham recebido bênçãos especiais de Deus, tinham visto milagres e obras salvadoras do Messias, porém decidiram rejeitar Jesus e o seu ministério. Então Jesus passa a anunciar salvação, alívio espiritual a quem quiser. Isto é, a todos que se sentirem cansados e oprimidos, desejosos da salvação de Deus. A nação que o rejeitara estavam reservado a eles um futuro julgamento do Senhor. No capítulo 12 fica claro a rejeição do povo quando eles confrontam o Senhor Jesus, afirmando que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. E novamente o indagam: é lícito curar no sábado? E ainda afirmaram que ele expelia demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Mesmo com todas as demonstrações de poder e de amor com as pessoas, curando e abençoando as multidões, o seu próprio povo se recusa a aceitá-lo. Principalmente os líderes religiosos, com medo de perderem os seus cargos e posição social entre o povo e o governo. Cheio de maldades, os fariseus e saduceus tramam destruir as obras e o ministério de Jesus. Por isso, no capítulo 16, o Senhor Jesus alerta seus seguidores sobre o fermento dos fariseus e saduceus. Pois, como ele mesmo deu como exemplo, dizendo: assim como um pouco de fermento leveda toda a massa, estar na companhia de pessoas maldosas nos fazem pensar e agir como eles. O livro dos Salmos, no primeiro capítulo, já nos adverte dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Assim também está escrito no livro de Coríntios, no capítulo 15: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A partir do capítulo 16 até o capítulo 20, o Senhor Jesus começa a predizer sobre a sua morte e ressurreição, a dar instruções aos seus discípulos sobre como deve ser um proceder cristão. Pregava o arrependimento e a chegada do reino dos céus. O Senhor Jesus compartilha com seus discípulos revelação sobre a edificação da igreja, quando ele diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor ainda faz a revelação de sua morte e ressurreição. Revela sua divindade na transfiguração. Dá instruções como deve proceder a igreja, ou seja, o corpo de Cristo. Dá várias instruções sobre humildade, perdão, sobre pecado, quem se desvia do caminho, casamento e divórcio, ganância e etc. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as parábolas descritas no livro de Mateus. No capítulo 13, o Senhor Jesus dá início ao uso das parábolas.
Nos capítulos anteriores, o Senhor Jesus já havia usado linguagem figurada ou algum tipo de metáfora para falar aos seus ouvintes. Um exemplo nós encontramos quando ele compara os fariseus com as serpentes, os chamando de raça de víboras. Mas somente no capítulo 13 ele começa a falar por parábolas. Primeiro vamos entender o que é uma parábola. A palavra parábola vem do grego parabole, que em sua etimologia significa comparação, colocar as coisas lado a lado ou fazer um paralelo. Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo onde cada elemento da história tem um significado específico. Mas o porquê das parábolas? Bem, como Israel rejeitou o Messias, o Senhor então deu oportunidade aos gentios, ou seja, qualquer pessoa que quisesse aceitar suas palavras e promessas. E as parábolas são prova da profecia feita do julgamento sobre aqueles que, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Pois o povo não tinha compreensão ou capacidade de discernir as coisas espirituais. As parábolas têm efeito de simbolismo para conduzir as pessoas à interpretação do fato narrado. É de suma importância a compreensão daquilo do que se é dito por parábolas, senão acabaremos não entendendo o sentido do texto lido. Das parábolas relatadas em Mateus, em algumas o Senhor Jesus dá explicações detalhadas do seu significado. Para os discípulos, ele falava diretamente, abertamente, pois eles criam na sua palavra e nas suas mensagens. As 4 primeiras parábolas foram transmitidas à multidão e as 4 últimas somente aos discípulos. As parábolas do semeador e do joio diz o seguinte: sobre a implantação do reino. A parábola do semeador, muito conhecida, demonstra como devemos conhecer bem a palavra de Deus. É por isso que nós estamos estudando, para termos em nossos corações uma terra fértil. A segunda parábola, a parábola do joio, nos ensina para sermos separados, santos, irrepreensíveis perante o mundo, pois a boa semente representa os filhos do reino, e o joio, ou a má semente, os filhos do maligno. As parábolas do grão de mostarda e do fermento já nos falam sobre o crescimento do reino na nossa caminhada terrena para alcançarmos a salvação. O grão de mostarda, apesar de bem pequeno, será seguido de um grande e rápido desenvolvimento. Assim é a nossa caminhada, daqueles que perseveram no caminho com Cristo. Começamos pequenos, cheios de dúvidas, com uma fé pequena. Somos bem frágeis, mas no decorrer do caminhar, nos desenvolvemos e começamos a crescer espiritualmente. Já a parábola do fermento nos adverte sobre os falsos filhos do reino. Nos ensina a julgar o comportamento. Pois, segundo a palavra, uma árvore ruim não dá frutos bons. Por isso, conhecer bem as Escrituras é a nossa espada quando nos deparamos com os lobos em pele de ovelhas. A quinta e sexta parábolas, que é a do tesouro escondido e da pérola, nos mostra onde deve estar o nosso coração, que o nosso tesouro está nos céus e não nas conquistas terrenas, pois, como já dizia Paulo, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, quão miseráveis seremos. As últimas parábolas é a parábola da rede e de coisas novas e coisas velhas. Na parábola da rede, o Senhor nos mostra que devemos ser como os pescadores, pregar o evangelho a toda criatura e deixar o julgamento para que o Senhor faça, pois ele fará na separação, fará essa separação na consumação do século. Já naquela parábola de coisas novas e velhas, o anunciado sobre elas é a consequência da rejeição por parte do povo, que ainda estava ligado às coisas antigas.
Por isso o povo não aceitava as palavras do Senhor. Bem, por hoje é só. Nós continuaremos na próxima aula, na aula 6. Eu gostaria que você me dissesse o que você tem achado, se você tem aprendido, se você tem gostado. Deixa seu comentário. Eu ainda vou te sugerir novamente a ler o que foi estudado hoje. Só assim você realmente vai gravar, vai entender tudo o que você tem aprendido. Te agradeço por mais um dia aqui comigo e por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do projeto Orais Sem Cessar.